Capítulo 2 Imaginações impuras. Eu quero ensinar sobre a mente e os problemas que nós temos com as imagens dentro da nossa mente. Em Hebreus 11:1 está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso pode ser traduzido como: fé é uma realidade tangível das coisas que sonhamos e que ainda estão na forma de visão. Deus está buscando ver o que cativa o seu coração, porque o que cativar o seu coração, você começará a acreditar e então você terá fé para que isso aconteça para você. É por isso que você precisa deixar que a palavra cative o seu coração. A fé é a realidade tangível das coisas com as quais sonhamos, ilustrando a importância de nós sonharmos com a dimensão do reino dos céus. A única forma que você sonhará com isso é tendo uma âncora para que aquela realidade venha e faça o que é necessário. Tem havido muita conversa sobre a nossa necessidade de ter fé, mas nós queremos saber como ter fé. Eu cresci em uma igreja batista e eu era um diácono com 19 anos porque eu estava lá, na beira, louco por Jesus. Eu estava sem temperamento, selvagem e cabeludo. Eu costumava amar compartilhar e entrar em discussões com os mais velhos. Eu não sabia nada sobre a palavra, com exceção do que eu já tinha visto. Nós conversávamos sobre os céus e esses caras me jogavam a palavra de volta para mim e eu tinha as minhas respostas. Era realmente maravilhoso, um ótimo período da minha vida. Eu me lembro de ir até um dos anciãos, quando Deus estava falando comigo sobre fé, e eu precisava entender o problema da fé. Eu fui até esse ancião e disse: me diga sobre a fé, o que ela é? Ele me deu um tapinha no ombro e disse: irmão Ian, você simplesmente tem que ter fé. Eu não sei você, mas quando eu escuto pessoas religiosas, eu me sinto tão frustrado. Então eu fui para casa com isso na cabeça e comecei a orar. Quando você coloca algo na cabeça e ora, você precisa continuar batendo. Você não simplesmente bate dizendo: Deus, eu quero que isso aconteça hoje, e espera que isso aconteça. É na persistência em buscar a Deus que Deus responderá com revelação. Você precisa correr atrás dele. É como a parábola que Jesus ensinou. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho e não tendo o que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar? Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, do 5 ao 10. Isso é só um exemplo do que nós devemos fazer com Deus. Se Ele não responder, você continua batendo até que Ele te dê a resposta. Meus filhos dizem: papai, 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 papai. No final das contas eu digo a eles: o que vocês querem? Eu preciso disso. Ok, aqui está.
somente para conseguir um pouco de paz. Quão mais acesso nós temos em Deus no Espírito para dizer: Papai, 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 Ele dirá: aqui, agora me dê um pouco de descanso. O que Deus está procurando é a sua persistência em fé. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque você tem que acreditar que Ele é. A fé é algo tangível, não é uma coisa fofa, nebulosa e maravilhosa por aí. É uma substância tangível que está no Espírito. Você tem um portal de fé no Espírito. Mas sobre isso falaremos no capítulo de portais. Este portal supostamente funciona, ele está lá. A única forma que você conseguirá que ele funcione é se você começar a trabalhar com ele. Você só pode trabalhar com ele quando você tem a palavra. Você começa a acreditar na palavra, você permite que ela cative a sua mente e você sonha com isso. Sonha em atravessar os portais. Isso me fascina porque é o meu ponto de entrada no céu. O que cativa o seu coração começará a ser liberado ao redor da sua vida, porque o que cativa o seu homem interior começa a se tornar real para você. Deus quer que você seja cativado pelo potencial da possibilidade das coisas com as quais você tem sonhado. A fé é a realidade dos céus ao redor da sua vida. Hebreus 11 está cheio de homens e mulheres que foram cativados por um sonho ou por uma visão do que poderia ser. Lá diz que eles foram cerrados ao meio, eles foram mastigados por animais, e eles tiveram partes de seus corpos cortadas fora. As coisas mais horrendas foram acometidas aos crentes, mas a Bíblia diz que eles morreram acreditando. Eles não viram naqueles dias, mas eles verão nos nossos dias. Eles são chamados de homens de linho branco, conforme Apocalipse 15:6, 19:8 e 19:14, e eles estão voltando. Essa é outra coisa que Deus revelará para a igreja. Nós temos parte na herança deles e eles têm parte na nossa herança. Eles morreram acreditando em outro encontro glorioso. Eu amo a vida de Jesus. Eu medito em torno do que ele fez. Você já se perguntou como seria andar através das pessoas? A Bíblia diz que todas as pessoas se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas 4, do 28 ao 30. Que passagem tremenda! Jesus andou através deles e eles não podiam tocá-lo. Isso não significa que eles fizeram uma passagem para ele andar. Imagine que você tenha 15.000 pessoas em pé ao seu redor e você pode andar através deles como se eles não pudessem te tocar. Essas são as coisas que você precisa começar a sonhar. Elas estão na Bíblia. Eu quero ser como alguns destes homens de idade. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito,
mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Eu vim aos do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel 3, do 12 ao 15. Por que pasmado? Porque Deus tinha deslocado ele por 600 milhas, simplesmente assim. Você precisa permitir que o potencial das possibilidades do que está na palavra de Deus cative o seu coração com essa realidade. É a realidade que está faltando na igreja, a realidade da dimensão do reino dos céus. Você precisa permitir que o reino cative o seu coração e cative a sua mente. Isso só pode cativar a sua mente com você sonhando e tendo fé que o que a palavra diz é verdade e é possível. Transdeslocamento tem acontecido para mim por cerca de 9 anos agora. É uma experiência maravilhosa ir e fazer coisas em outras nações sem ter que viajar em um avião. Eu ainda não posso fazer isso voluntariamente, mas isso tem acontecido involuntariamente através do Senhor, por quase uma década. Me levou 3 anos estudando a palavra para começar a acreditar que isso poderia acontecer comigo. Me levou ser cativado na minha mente e no meu coração, orando: Deus, eu te agradeço porque eu posso estar no Espírito, corpo, alma e espírito. Senhor, somente com o meu espírito o Senhor pode me mudar e me mover. O Senhor fez isso na Bíblia com Filipe. O Senhor fez isso na Bíblia com os homens de idade. E o Senhor fez isso na Bíblia com Jesus. Você já tentou andar sobre a água? Eu já. Não funcionou ainda, mas nós precisamos sonhar com isso. Fé é o que ativa os seus sonhos. A fé libera o poder de Deus em seu favor para ver os seus sonhos acontecerem. A Bíblia diz que Deus nos concede os desejos do nosso coração, no Salmo 37:4. Então, o que você está desejando? É mais dinheiro? Riquezas? Ver anjos? O que você está desejando? Porque o que você deseja irá cativar o seu coração e liberar fé para você ao redor de toda a sua vida. O que quer que seja liberado na sua vida será revelado, primeiro em um local secreto, depois abertamente. Mas você só pode desenvolver isso sonhando no local secreto, passando tempo com Deus, apaixonadamente empurrando, batendo, orando em línguas. Pai, o Senhor irá me mover. Eu vou atravessar a porta, porque aconteceu com essas outras pessoas, também pode acontecer comigo. A sua palavra diz que tudo o que está na palavra é possível para mim. Pai, hoje pela fé eu passo pela porta, eu passo por esta porta em nome de Jesus. Comece a se empurrar para dentro da realidade do potencial que a palavra delineou para você. Então isso se tornará real. Nosso maior problema é o que se passa nas nossas mentes. Um raciocínio descontrolado destrói a fé. Você precisa entender que a sua alma não quer que o seu espírito tenha domínio. A sua alma não fará absolutamente nada para raciocinar sobre um milagre e dizer: é só para alguns poucos escolhidos. Que tanto de bobagem religiosa! Um dos nossos maiores problemas tem sido um espírito falso de fariseus e saduceus.
Jesus disse sobre eles: Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23:13. Tem existido uma doutrina que é voltada apenas para uns poucos selecionados. Esta é uma das maiores mentiras que o inimigo tem propagado no corpo de Cristo. Eles dizem que é só para os poucos espirituais, mas nós somos todos espíritos. Nós todos temos acesso à mesma coisa. O que Deus quer é que você acredite, e acreditar é baseado em sonhar. O sonhar acontece na sua imaginação. A sua imaginação é um dos pontos-chave vitais de conexão com a presença e a dimensão dos céus. Deus sempre fala através de imagens. Os homens, como um só corpo no mundo todo, têm ensinado a igreja a ouvir, mas não a ver. Frequentemente na Bíblia, quando você acha um encontro com Deus, ela diz que a palavra do Senhor veio e eu vi, então eu ouvi. Crônicas 9:6, Jó 13:1, Mateus 13:17, Apocalipse 14:1 e 2. Nós temos tomado a palavra do Senhor como o ouvir a voz de Deus. Mas ela não é só o ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor é uma porta que nos permite ver e então ouvir. A única razão para nós ouvirmos tão claramente é porque nós fomos ensinados como fazer isso. O motivo que você não pode ver é porque você não foi ensinado como fazê-lo. E eu estou tentando te dar algumas coisas simples que irão te permitir ver. Na verdade, não é difícil. É um processo de aprendizado que vai pelo A, B, C, D, E e então você chega no F. Essa é a forma que acontece. Deus chama as coisas que não são como se já o fossem. Romanos 4:17. Neste momento, você pode não sentir como se você já estivesse experimentando isto, mas a realidade é que você está, porque você é um ser espiritual. Então você vive neste conflito tridimensional, e porque você só tem experimentado uma dimensão, você nunca acredita que a outra irá acontecer. Nós precisamos começar a chamar a realidade das coisas que nós não estamos vivendo como se já estivéssemos. Na verdade, tudo se resume na fé, acreditando que o que você está fazendo e o que você está sonhando vai acontecer para você. Deus fará isso, Ele irá abrir a porta, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 confirma isso. Isso requer que você medite e permita que a sua mente seja cativada pela palavra de Deus. É como chupar um pirulito. É um pirulito fascinante. O potencial dentro dele é simplesmente incrível, mas nós não podemos prová-lo. Às vezes, na verdade, ele tem um gosto horrível. O motivo que ele tem um gosto horrível é porque a embalagem foi deixada de lado. Muitos de nós, como crentes, temos deixado a embalagem na revelação da palavra de Deus. Nós queremos o que tem de bom lá dentro, mas nós deixamos a embalagem nela. A embalagem é o nosso comportamento e nossas práticas religiosas. Deus quer que nós tiremos o pirulito da sua embalagem. Você pode tirá-la através de meditação e focando nisso e trabalhando com isso.
Conforme nós tiramos a palavra para fora da sua embalagem, ela parece fantástica. Nós podemos olhar para ela o tanto que for, mas nós não iremos prová-la até a colocarmos nas nossas bocas. Muitos crentes estão neste estágio. Eles precisam da revelação fora da embalagem e eles ficam pasmados dizendo: uau, isso pode acontecer, olha para aquilo, uau, que visão incrível eu acabei de ter. Mas até que você tome isso pela fé, você a torna uma experiência plena e poderosa, pela fé, visualizando. Muitos de nós não acreditam que a palavra é verdade. Nós não acreditamos que a palavra fará o que ela diz que ela fará. Nós não acreditamos que ela ativará o que ela diz que irá ativar e o que ela diz ser possível para mim e para você. Então nós a deixamos em uma embalagem bonita, em uma contenção que nós podemos controlar. Deus quer que nós morramos para o controle. Ele quer que nós sejamos livres. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.